na mira de clubes de Série A e do exterior. Atacante Marinho pode, inclusive, seguir no Flamengo devido ao alto salário, Rafael Smith. Pouca desgraça é bobagem nessa nossa vida, né? Mas o atacante de 32 anos tem contrato até o final de 2023 com a camisa do Flamengo, né? Ou seja, o jogador que chegou aí nessa temporada ainda tem um longo contrato para cumprir pela frente, né? Podendo sair, né, apenas no final de 2023 sem contrato. E o Flamengo tentava e ainda tenta negociar o atacante nessa janela de transferência, né? Marinho que chegou custando aí 7 milhões de reais ao Flamengo nessa temporada, né? O Flamengo tenta usá-lo até como uma moeda de troca ou alguma coisa do tipo. O problema é que está esbarrando no alto salário do jogador. Mas calma, torcedor. De acordo com a informação do jornalista Jorge Nicola, esse é o panorama atual. Por isso eu peço calma para vocês. Não precisa arrancar cabelo, arrancar calcinha pela cabeça. E não precisa fazer isso, né? A gente pode crer de uma notícia que pode não acontecer. Então, podemos dizer assim que o Marinho receberia, né, em torno de 700 a 800 mil mensais com a camisa do Flamengo, que é, sinceramente, meu amigo, é um absurdo, né? É um absurdo esse tipo de salário para um jogador, com todo o respeito do mundo, ao Marinho. Clubes do Brasil que demonstraram interesse foram, por enquanto, Cruzeiro, Atlético Paranaense e Bahia, né? Teriam interesse aí na contratação do atacante, mas nenhum desses clubes teria condição de arcar com essa despesa tão alta. O próprio Cruzeiro, por exemplo, né, questionado sobre isso, já avisou que para a temporada que vem o teto máximo de salário seria 300 mil mensais. Então, o Marinho, para jogar aqui nas terras mineiras, né, ia ter que pedir aí menos da metade do que ganha no rubro-negro carioca, certo? O Bahia, eu duvido muito, porque o jogador tem uma identificação com Vitória. Então, não sei se o Bahia faria esse tipo de contratação. E aí, sobraria, teoricamente, o Atlético Paranaense. E, cara, eu acho que dava para negociar com o Atlético Paranaense essa parada aí. Porque o Flamengo tem um jogador do Atlético Paranaense que interessa ao Flamengo. Dizem, não sou eu que estou dizendo. E o Atlético Paranaense tem interesse no jogador do Flamengo. Pô, chega no Atlético Paranaense e fala assim, ó, quanto vocês querem no Terans, que é o jogador que o Flamengo tem interesse? Manda o Terans, manda o Marinho e, pô, negocia essa parada aí, velho. Entendeu? Oferece um salário ok pro Terans e paga, sei lá, 100, 200 mil desse Marinho aí só pra se livrar. Eu acho que seria uma boa negociação. Mas, Rafael Smith, sua opinião, você acha que o Marinho, que é um jogador revelado pelo Fluminense, né, atuou também no Internacional de Porto Alegre, no Cruzeiro, no Grêmio, ou seja, esquece que eu falei do Bahia, porque o cara jogou no Inter e no Grêmio, então tudo é possível, né? Jogou no Grêmio, jogou no Vitória e jogou no Ceará. O melhor momento dele foi pelo Santos em 2020, né, quando foi eleito até o melhor jogador da Libertadores da América. Rafael Smith, duas perguntas para você, perguntas fáceis. A primeira é, Marinho, para você, no plantel de Rafael Smith, fica para 2023? E a segunda pergunta é, qual é a sua opinião sobre o salário do Marinho? A que ponto que isso pode, de fato, interferir no futuro do atacante fora do mais querido do Brasil? Facilita, dificulta ou segue na mesma? Cara, eu vou começar respondendo pelo final sobre o salário do Marinho. Realmente é um salário que chama atenção pelo futebol que ele jogou, mas por mais que seja um salário alto demais, eu acho que ele soa mais absurdo agora no final de 22 do que soaria se a gente soubesse esse valor no começo do ano. Eu acho que no começo do ano a gente diria, está incompatível, mas agora nesse final de ano a gente fala, está absurdo. Porque a verdade é que o Marinho chega no Flamengo muito maior do que ele é hoje. Os jogos que o Marinho fez no Flamengo, e o Marinho teve jogo no Flamengo. Ele começou a jogar no começo, aí o Paulo Souza não sabia muito bem aonde ele poderia aproveitar o Marinho. O Marinho chegou a ser até ponta esquerda, que não é uma posição que ele se sente muito à vontade, mas depois da chegada do Dorival, ele joga aonde ele quer, na ponta direita, jogou praticamente todos os jogos e não justificou em momento nenhum a contratação dele. Então eu acho que o nosso choque com esse salário passa também pela percepção que a gente teve do futebol do Marinho durante o ano. Assim. Não é um absurdo você pagar um salário alto para um jogador que recentemente foi o melhor jogador de uma Libertadores. Um cara que está pau a pau, se a gente pegar os últimos anos,
os melhores da Libertadores foram Bruno Henrique, Marinho, Gabigol e Pedro. Então, você vê que ele está muito bem acompanhado. Agora, lógico, quando a gente vê um salário desse e imagina um outro time interessado, é muito difícil que algum time queira, esteja disposto a pagar um salário de Flamengo, sobretudo para um jogador que não está bem. É um jogador que vai interessar aí, no máximo, um Atlético Paranaense, que, querendo ou não, tem um plantel mais modesto, que o Palmeiras, talvez que o Corinthians, que são outros times que poderiam fazer um aporte financeiro em cima do Marinho. O que eu acho que o Flamengo poderia fazer? E aí isso passa por uma avaliação muito bem feita pela comissão técnica e pela diretoria. Primeiro, se existe alguma expectativa em relação ao Marinho esse ano ou não. Caso contrário, o Flamengo precisa fazer redução de danos. O que pode ser a redução de danos? Liberar o Marinho gratuitamente, porque isso influencia muito no salário que o jogador pode receber. Se o clube precisa fazer um aporte financeiro para contratar o jogador, fica muito mais difícil pagar um alto salário. Já se o Marinho fosse liberado gratuitamente para um outro clube, talvez o outro clube pudesse arcar com o salário. Se esse cenário não fosse possível, eu só não acho que o Flamengo tem maturidade suficiente para fazer isso, para seguir o conselho do Arthur, que é o seguinte: o Marinho está fora dos planos, então é melhor pagar uma parte do salário dele para que um outro time consiga contratar, em vez de deixar um cara aqui sendo improdutivo por 800 mil. Mas para isso você tem que estar muito convicto que o jogador não se encaixa naquilo que você quer para o ano que vem. Mas eu acho que, infelizmente, esse não é um perfil da diretoria do Flamengo. Porque essa atitude, inclusive, envolve assumir o seguinte: contratamos mal. Então, eu não sei até que ponto o Flamengo faria isso. Mas, e aí, voltando para o começo da sua pergunta, se eu vejo o Marinho nesse time do Flamengo no ano que vem, eu não vejo muita possibilidade de evolução por parte do Marinho. A evolução que eu vejo para o ano que vem, possível para o Cebolinha, possível para o Pulgar, pela garotada, Matheus França, Vitor Hugo, eu não vejo isso no Marinho. Eu acho que o Marinho conseguiu fazer um ano desanimador. Eu acho que o ano do Marinho se aproxima um pouco do ano até do Mateuzinho, que foi que havia uma expectativa, a expectativa foi totalmente contrária ao que apresentaram, o que acaba gerando uma expectativa negativa. O que eu vi do Marinho esse ano não foi um jogador com dificuldade de adaptar, um cara que estava se adaptando. Eu vi um jogador que não deu mostras que iria se adaptar ao estilo de jogo do Flamengo. Então, por isso eu acho que seria uma boa para o Flamengo se o Flamengo conseguisse viabilizar um outro time para o Marinho. E aí seja através de um empréstimo que acabaria sendo quase que uma dispensa, né? Porque o empréstimo por um ano seria todo o tempo do contrato. Talvez algum time do exterior pudesse pagar esse valor, caso o Marinho tivesse interesse. Mas eu coloco ali na minha lista de jogadores negociáveis, Arthur. Acho que o Marinho está aí pelo ano de 22, que foi muito fraco, né?